Bom dia. Bom dia. Sim, fica muito bom, o pessoal animado neste sábado pela manhã, finalzinho, não é, da manhã. Quem está com fome aqui, por favor, permaneça como está. Quem está com fome de alma, de espírito, por favor. Todos nós, não é? Queridos, sejam muito bem-vindos, uma satisfação estarmos aqui com os nossos amigos, a querida Martinha, Marta Antunes, daqui a pouquinho a gente liga o microfone dela, também o nosso querido Saulo, conforme as apresentações foram feitas. É uma satisfação estarmos juntos para conversar sobre um tema tão relevante, tão atual, tão oportuno. Falar sobre a dor e responder à questão principal, a dúvida que todos nós temos. Afinal de contas, por que nós passamos pela dor? Porque a dor é necessária, afinal de contas. Seria um castigo de Deus? Será que a providência esquece de nós e deixa a gente sofrendo tanto assim? Quem é que não está passando por nenhum sofrimento agora, neste momento, venha à frente aqui e se justifique. Todos nós sofremos, estamos no mundo de dor, não é? O planeta Terra, muita aflição. E a gente vai ter a oportunidade de esclarecer esse assunto com os nossos convidados e também através das perguntas que vocês fizerem, tá bom? A nossa produção já disse que está cheio de perguntas, a gente vai acompanhando. Mas inicialmente a gente gostaria de passar aqui a palavra, vamos começar com as damas, Saulo? A nossa querida Marta, ela fazia uma abordagem inicial a respeito do tema, afinal de contas, por que a dor na nossa vida? A Marta fala alguns minutinhos, depois o Saulo fala também, e a gente parte aí para as respostas às indagações de vocês, ok? Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Como é jubiloso esse momento de nós estarmos aqui, né? Depois que nós andamos navegando em mares bravios, que a pandemia nos deixou, nos legou, nós vemos como é importante esse momento de encontro e quanta saudade nós tínhamos de nos ver mutuamente. Agradeço a presença de todos e com relação ao tema, as dores da alma e os socorros do céu, nós percebemos que a dor, ela tem um caráter educativo. Quando nós estamos bem, quando as coisas estão tranquilas, nós não nos preocupamos muito com a nossa melhoria espiritual. Nós vamos levando a vida, às vezes um pouco preguiçosos, às vezes até exagerando um pouco, ou na alimentação, ou na aquisição de bens, do querer acumular, de ter. Mas quando a dor chega, seja ela pequena ou grande, independentemente da sua gradação, nós começamos, no primeiro momento, é um impacto, é o sofrimento. Afinal de contas, nós ainda não somos espírito evoluído, que podemos aceitar tudo assim, sem sofrer. Porque os espíritos evoluídos, os espíritos superiores sofrem, e sofrem muito. Talvez eles sofram até mais que nós, porque eles se compadecem demais e compreendem uma realidade que nós ainda não conseguimos visualizar. Então, a dor, ela é a mestra da educação por excelência. Não é que para viver, que para aprender, para evoluir, nós precisamos ser massacrados. Mas a dor, ela passa, segundo a interpretação espírita, a ser um processo de crescimento, de amadurecimento do espírito. São as provações existenciais que nos auxiliam a nos transformar em pessoas melhores, não resta dúvida.
Se nós não tivéssemos obstáculos para vencê-los, para contorná-los, para superá-los, nós ficaríamos aí nessa tranquilidade geral, o tempo passando, os anos da encarnação transcorrendo, e nós não teríamos mudado muito. Então, a dor, na dimensão espiritual, ou segundo a doutrina espírita, ela tem esse processo educativo, mas não é aquela coisa sofrida, porque a despeito de nós estarmos aqui e passando por esse processo de dor, de sofrimento, nós jamais, em situação alguma, em momento algum, somos desamparados. Estamos num aspecto reparando equívocos atentados que nós cometemos contra a lei de Deus. Aí a justiça divina permite que nós paguemos esses atentados, esses equívocos, mas, é claro, o pagamento é sempre dolorido, ninguém gosta de pagar nada, mas temos que pagar. Mas, por outro lado, é plena a lei de Deus, é plena de misericórdia, está sempre nos auxiliando para que nós possamos vencer os obstáculos, superar e ascender a planos de vida melhor. Nossa gratidão à Martinha querida, não é? Com toda essa elegância. A Marta é responsável por uma série de estudos do Espiritismo divulgados Brasil e mundo afora. O mais recente é o Evangelho Rede Vivo. É um programa de estudo valiosíssimo, que são 9 volumes, nós já publicamos 4, e tem em vários estados e também em vários países. Além do estudo sistematizado, né, dos programas do estudo e prática da mediunidade. Enfim, a Marta, para nós aqui, modéstia à parte da Martinha, ela é uma referência para nós. É uma pessoa que a gente tem que agradecer muito a oportunidade de podermos conviver com ela e aprender. Nosso querido Saulo, todo mundo conhece, responsável por esta obra linda, fez a coordenação aqui do Evangelho por Emmanuel. Quem conhece esta obra? Olha, Saulo, 79,9. Impressionante, não é? Está disponível na livraria. Saulo, aqui tem uma frase que foi naturalmente de Emmanuel, em que você diz, não é? Quer dizer, você compila a informação de Emmanuel na psicografia do Chico, dizendo assim: suportai a dor como bênção do céu e avançai para a luz, sem desfalecer. O amparo do céu nunca nos falta, Saulo? Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer da alegria de estar aqui com vocês nesse congresso do Distrito Federal. Eu tenho um carinho muito grande por essa federativa e eu queria particularmente agradecer o Paulo. O Paulo, assim, Saulo para Paulo, eu estou no caminho, chego lá uma hora, né? E o Paulo é um trabalhador incansável e teve a iniciativa de realizar esse congresso, nos oportunizando esse contato presencial aqui com aquelas pessoas que nos acompanham também pela internet. Então, minha gratidão, meu carinho, porque é uma alegria muito grande estar aqui com vocês. E essa frase, Geraldo, ela é uma frase muito importante, porque o Emmanuel nos ajuda a compreender o papel da dor na nossa vida e qual que é a resposta que nós devemos dar. Me permitam uma pequena digressão. Quando a gente pensa na dor, do ponto de vista biológico, do ponto de vista físico, a gente aprendeu a lidar com a dor, porque ela é um convite a que a gente se movimente. E é o que a fala do Emmanuel nos indica, é preciso dar uma resposta, um movimento. Quando a gente vai aproximando a mão do fogo, a gente sente o calor e afasta, não é? Ou às vezes quando a gente está com uma dor de cabeça, com um desconforto, a gente avança na direção de alguma coisa que vai nos trazer auxílio, que vai nos trazer alívio. Do ponto de vista biológico, ao longo de milhões de anos, a gente aprendeu a lidar, responder adequadamente a situações dolorosas e difíceis. E eu acho que a gente fez isso bem. Ninguém aqui esqueceu a cabeça em casa, ninguém aqui tem problema para dizer o que vai digerir, como é que a gente vai cuidar. O corpo aprendeu isso. Acontece que quando nós chegamos no nível da humanidade, que é o nosso atual nível, os desafios são de outra ordem. São desafios no campo do sentimento, do símbolo, do significado.
E a questão é, como nós devemos responder a isso? Desse ponto de vista, nós ainda somos crianças. Do ponto de vista das respostas que nós temos que dar à vida, nós estamos ainda engatinhando. Porque ocorrem frustrações, ocorrem perdas, ocorrem situações inesperadas, e às vezes a gente responde de maneira inadequada. Às vezes a gente está em determinados relacionamentos e contextos e a gente age de uma maneira inadvertida, como se a gente sentisse o calor do fogo e ao invés de tirar a mão, a gente coloca a mão com mais força. Às vezes quando a gente tem que se aproximar de algo, tem que desenvolver uma postura, uma resposta diante da vida, a gente às vezes falha, porque nos falta repertório, nos falta como. E é nesse momento que o auxílio do alto comparece. E ele vem sempre. Ele não vem retirando a experiência dolorosa, porque como a Marta colocou muito bem, a dor é uma professora. E como é que a gente ia entender uma escola que, para bem dos alunos, tirasse o professor da sala de aula? Tirasse aquele que pode ensinar. O auxílio do alto, ele vem nos orientar, alargar os nossos horizontes, alterar a nossa perspectiva, para que a gente desenvolva respostas adequadas aos desafios do cotidiano. Respostas que não vão tirar a situação dolorosa, mas que vão nos fazer responder de maneira adequadamente. Como é que a gente responde à ingratidão? Como é que a gente responde ao ódio? Como é que a gente responde à ignorância? Como a gente responde à perda? Tudo isso nós estamos aprendendo. A gente está começando a desenvolver a capacidade de respostas. Quando a gente pensa no Cristo, o Cristo é um exemplo de quem soube responder em todas as circunstâncias da vida de uma maneira efetiva, positiva, construtiva, para que a gente possa avançar. O alto, então, está sempre presente, sem retirar as nossas dores, mas nos ajudando a responder de maneira adequada aos desafios que vão nos permitir crescer, progredir, prosperar e alcançar uma felicidade real, legítima e duradoura. Muito bem, queria ouvir de vocês dois, começando pela Martinha, por favor. No livro Material em Construção, na psicografia de Chico Xavier, autoria espiritual de Emmanuel, publicação da FEB Editora em parceria com o Ideal, Martinha, diz Emmanuel o seguinte, que a dor é um constante convite da vida a fim de aceitarmos uma entrevista com Deus. O que isso exatamente significa? Exatamente. Na sapiência de Emmanuel, ele coloca essas informações que nos levam à reflexão. Se nós pararmos para pensar qual é a finalidade da nossa vida, por que nós estamos aqui? Ou, como nos ensina Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, de onde viemos? Qual vai ser a nossa destinação? Muitas vezes a gente passa uma existência, uma reencarnação de 90, e agora, mais do que nunca, com mais recursos, nós estamos vendo várias pessoas que já passam dos 100 anos, e muitas vezes a pessoa olha para trás e não tem respostas para essa indagação. De onde que ela veio? O que estava aqui na vida? E para onde que vai? Muitas vezes nós ficamos assim, uma existência, uma longa existência, a correr atrás de aquisições. Nós desenvolvemos uma capacidade de acumular, nós somos acumuladores. E quando nós não conseguimos ter, é o verbo que às vezes nós mais conjugamos ao longo de uma existência física, é o verbo ter. Ter isso, ter aquilo.
eu quero ter um bem, não, eu consegui comprar minha casa, minha moradia, não, mas uma só não dá, eu vou comprar uma para o investimento, para ter um recurso, e vamos assim, vamos adquirindo. Quando chega o momento do nosso retorno ao plano espiritual, de repente cai a ficha, literalmente cai a ficha. Nós não vamos levar nem a roupa que a gente está vestida para a sepultura, nada, absolutamente nada. Vamos levar os valores, sobretudo os valores morais, que tenhamos acumulados. Então é importante, quando a Emmanuel nos fala, para poder termos uma entrevista com Deus, para ver, significa que nós estamos no momento existencial, uma oportunidade de começar a refletir mais no ser e não no ter. Às vezes nós nos desentendemos no meio da família, no seio familiar, com os amigos, por causa desse persistente verbo ter. Ter posição, ter prestígio, ter bens, ter isso, ter aquilo. E esquecemos, que é um problema que nem o Alzheimer resolve, esquecemos que precisamos ser. Por que precisamos ser? Porque nós precisamos aprender a ascender. Seria muito fácil para Deus? Olha, claro que seria muito fácil nos criar, não simples e ignorantes, mas destinados à perfeição, mas já nos criar perfeito. Ele tem todo o poder, é o Criador Supremo de todos os seres, do universo, de tudo. Então seria muito fácil para Ele nos criar perfeitos, mas não, Ele nos criou de uma tal forma para caber a nós o mérito da nossa ascensão, para nós valorizarmos cada passo que nós damos nas vidas, nas reencarnações e nos estágios que vivemos no plano espiritual. Então, para nós chegarmos a essa posição de estar com Deus, de entender a sua lei, essa lei de amor que rege o universo, todos os seres, todas as coisas, nós temos que começar a batalhar, mas para batalhar, para trabalhar, para caminhar, nós precisamos realmente, efetivamente, aprender a ser mais. Começamos por nós nos conhecermos um pouquinho mais. Essa viagem de fora para dentro, do autoconhecimento, ela às vezes é muito dolorosa. Às vezes a gente precisa da doença para entender a saúde, do mal para compreender o bem. É um puxão de orelha que a vida nos dá. Então, esse processo evolutivo, ele é árduo, porque nós estamos caminhando com os nossos próprios pés, nós estamos fazendo as nossas próprias conquistas, estamos suando, temos muito suor, tem muita lágrima, mas nós estamos prosseguindo, subindo montanha acima. Enquanto nós estamos aqui embaixo, na base da montanha, a nossa visão é muito limitada. Nós nem sequer imaginamos Deus. Às vezes, até negamos que Deus exista. Acha que isso é uma fantasia religiosa. Até porque os movimentos religiosos não têm contribuído muito, porque fica muito no culto externo, nas ideias, no simbolismo, nas práticas ritualistas. Não entra no ser, na interpretação. Então, à medida que nós vamos escalando essa montanha, à medida que vai ampliando os nossos horizontes. A gente só não vê o que está à nossa volta, a gente já vê um pouquinho mais adiante e vamos subindo. Até quando chegarmos ao topo, como espíritos evoluídos, espíritos puros, aí nós temos uma visão muito maior de todo esse contexto. Então é isso que Emmanuel, numa frase aparentemente tão simples, mostra toda a sabedoria que ele tem. E tudo o que e mostra essa nossa jornada evolutiva, que é permanente, até que possamos chegar a um ponto em que reencarnamos se quisermos.
Muito bem, Martinha. Olha, Saulo, na resposta a essa questão principal, né, por que Deus então permite a dor? E entendendo, né, na explicação da Martinha, a fala de Emmanuel na psicografia do Chico, né, a dor como um constante convite da vida, né, para uma entrevista com Deus. Nós temos aqui um questionamento já do nosso público, né? Muito obrigado pela participação de todos. Já tem um bocado de perguntas aqui muito bem organizadas, viu, pela nossa aqui coordenação do evento. Parabéns. Como lidar, Saulo, com a dor da solidão? O que a solidão tem para nos ensinar? É uma excelente pergunta, principalmente nos dias atuais, que muito embora a gente tenha a internet como ponto de contato, às vezes a gente tem 5.000 amigos no Facebook, mas a gente não tem alguém com quem contar numa hora difícil. A gente vive uma época de grandes paradoxos, porque a gente vê as carinhas felizes no Instagram e às vezes os travesseiros repletos de lágrima, porque não pega bem a gente expressar a nossa dor, a nossa dificuldade, e talvez por isso até as pessoas, tendo mais recurso de ter contato umas com as outras, se sentem profundamente isoladas e solitárias. A principal lição que a dor da solidão nos traz é de que o movimento na direção do outro, ele pode iniciar a partir da gente. O movimento na direção do próximo, ele pode começar pelo outro e pode começar pela gente. A solidão, ela nos permite reconhecer que, se nós estamos vivendo uma determinada situação, nós temos uma alternativa. Porque, como a gente comentou antes, toda dor é um convite a uma resposta. Então é como se a gente tivesse uma provinha. Chegou lá a pergunta da solidão. Qual é a resposta? O movimento na direção do outro. O movimento na direção do próximo. Porque quando a gente se movimenta na direção do outro, a gente descobre algumas coisas bastante curiosas. Em primeiro lugar, que muitas vezes a nossa dor é a dor do outro. E a gente pode, juntando, eliminar a dor das duas pessoas. Quando a gente se movimenta na direção do próximo, a gente começa a ter perspectiva de que às vezes a nossa dificuldade não é tão grande quanto a gente imaginava. Às vezes a gente se sente solitário, mas quando a gente vai num asilo, numa casa de recuperação, num orfanato, começamos a perceber que existem solidões muito mais dolorosas do que a nossa. E a gente adquire a perspectiva. Além disso, a solidão nos mostra que quando nós nos aproximamos do outro, nós recebemos algo. A gente recebe energias para que a gente possa se manter de pé. O Chico tem uma história que sempre me emocionou muito quando eu leio, quando eu comento, que ele dizia que quando ele se encontrava assim, meio abatido, meio desgastado, o Chico sofreu muitas perseguições, muitas incompreensões, às vezes ele largava a pena, ia na despensa, pegava um pacote de bolacha, 1 quilo de alimento e ia para as favelas. E ali ele trocava um prato de comida, o alimento material, por forças para o dia seguinte. A solidão é esse convite para que nós possamos reconhecer em nós a possibilidade de agirmos em favor do outro, de nos aproximarmos do próximo, e através desse contato, dessa aproximação, a gente eliminar esse vazio e essa dor. Porque como o Divaldo tem uma frase que eu gosto muito: ninguém é solitário quando se é solidário. Se a gente é solidário com o outro, a nossa solidão diminui. Ótimo. Todos estamos gostando, não estamos, gente? Que maravilha, né? Martinha, você que é da área da saúde, a gente falando aqui, não é, em dor, em solidão, tem uma pergunta sobre transtornos mentais. Por que, né, a loucura, o transtorno mental no mundo em transição? Por que tem tanta gente, Martinha, na atualidade, passando por transtornos mentais?
Bom, é uma questão que merece uma reflexão. Nada acontece por acaso, nós já sabemos disso. As doenças, na verdade, é uma doença da alma, do espírito. E tem uma consequência natural. Ela advém, muitos dos atos cometidos em existências passadas, às vezes, conforme o distúrbio mental, e hoje a própria medicina, ela alterou o conceito de doença mental. Antigamente, qualquer coisa, até a pessoa falar um pouquinho mais alto, com mais ímpeto, era louco, era chamado de louco. A própria medicina hoje modificou, já há alguns anos, e hoje usa a palavra distúrbios mentais. São pouquíssimas as doenças, são pouquíssimos aqueles desarmonias consideradas doenças. São pouquíssimas. Então, o espectro dos distúrbios mentais são muito grandes, é muito amplo. Mas uma coisa é certa, segundo a leitura espírita, é algo, uma consequência, não é a causa. Alguma coisa fizemos, e essa coisa que fizemos nos criou um nível de perturbação, de desarmonia, e isso é registrado aonde? No perispírito. O perispírito é quem serve de modelo para a construção do corpo físico. Ele é o molde. Então, se esse perispírito traz assinala uma desarmonia, ela vai se refletir no corpo físico, obviamente. Qualquer doença, qualquer enfermidade, sejam aquelas congênitas, desde o nascimento, sejam aquelas que surgem mais tarde, decorrem, isso é registrado nos genes perispirituais que se refletem no corpo físico. Então, esses distúrbios mentais, atualmente, nós estamos vivendo um momento da existência da humanidade planetária que predomina, é um número massíssimo de distúrbios mentais, inclusive alguns que as próprias ciências médicas, os próprios estudiosos acadêmicos, ainda não conseguiram fazer uma classificação. Por exemplo, para muitos, um passado até relativamente recente, o autismo era considerado uma enfermidade. As primeiras crianças que nasceram com autismo, meu Deus, eram isoladas. Quando os pais tentavam levar para a escola, sofriam bullying e perseguições. E todo mundo sabe hoje em dia, em um espaço de pouco tempo, que o autismo não é um distúrbio mental. Há uma pesquisa realizada nos Estados Unidos, pela Universidade da Flórida, em conjunto com a Universidade da Califórnia, e essa pesquisa já é antiga, ela tem em torno de 10 anos, de quase uma década, em que eles resolveram medir a inteligência. Eles não quiseram entrar em nada de distúrbio, nada. A inteligência da nova geração, das crianças que estão nascendo. Eles começaram a observar que essas crianças nasciam com uma inteligência acima do comum das demais, e sobretudo em relação aos pais. Entre elas estavam incluídos os autistas, que hoje, graças a Deus, a coisa está bem melhor. Então, eles, analisando só o aspecto cognitivo, só do conhecimento, eles chegaram à conclusão que as crianças estão nascendo hoje 10 vezes mais inteligentes do que os seus pais, seus genitores. E se as coisas continuarem assim, até o final do século XXI, essas crianças serão 80% a 90% mais inteligentes que os seus genitores. E eles tentaram uma explicação, que foi também a pesquisa reproduzida na Antuérpia, na Bélgica,
E eles chegaram à seguinte conclusão: por que essas crianças estão nascendo tão inteligentes? Porque elas estão utilizando a maior parte da área cerebral. Nós, na minha geração pelo menos, não a de vocês que são mais jovens, na minha geração, nós utilizamos em torno de 10%, 12%, se muito, da nossa capacidade cerebral. Então você veja, meu irmão, essas crianças que estão nascendo, elas já nascem com um conhecimento, com uma capacidade interpretativa e de análise muito maior do que a nossa. 10% pesa muito. Imagina quando chegar a 20%, a 30%, 40% e mais por cento. Então o que acontece? Como elas veem o que não veem, percebem o que nós não percebemos, a média da sociedade, elas são classificadas como pessoas portadoras de distúrbios mentais. Quando, na verdade, elas são perfeitamente sadias. É uma nova geração, nova geração não, é uma geração nova, como Kardec fala em A Gênese, que está surgindo. Agora, ao lado dessa inteligência detectada, ainda falta o desenvolvimento moral. O desenvolvimento moral está sendo engateado. Então, essas crianças que estão renascendo, esses grupos de espíritos, muitos ainda trazem aqueles atavismos, aqueles comportamentos infelizes. Então, eles vêm, renascem, com mais inteligência, com mais capacidade de uso das percepções cerebrais, da mente. Mas eles não têm uma boa base moral, começa a fazer as coisas ruins, começa os homicídios, quando ele vê que as coisas, quando eles veem que não pode fazer as coisas do jeito que querem, cometem suicídio, ou quando, e não é compreendido, como não são compreendidos no núcleo familiar, no núcleo escolar, na sociedade, eles entram por outros processos, como da drogatização. Então, é uma coisa complexa, que o sofrimento ele existe, mas basicamente a causa somos nós é que somos a causa. Para fechar essa fala, mas nós lembramos agora de João, no seu evangelho, e lá no capítulo 16, no versículo 20, que ele fala: a vossa tristeza se transformará em alegria. Isso é uma promessa, não é o João que fez, é o Cristo que está fazendo. Ele registrou as palavras de Jesus. A vossa tristeza se transformará em alegria. Por quê? Porque nós vamos começar a equilibrar com o entendimento do bem, da moral, e aí vamos, aquela capacidade de percepção, de desenvolvimento da inteligência, vai ser equilibrada com o bem, para ter um produto, para uma utilização que nos faça feliz e que faça os outros felizes, porque permanece hoje e sempre, ontem, hoje e sempre. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. A dizer Jesus. Queridos, a gente está vendo a questão da dor, né, que é um assunto extremamente profundo, atualíssimo. Todos sentimos dores, as dores da alma, Saulo, que a gente já viu aqui, não é, expressa na solidão, agora nos transtornos mentais. E esta fala de Jesus anotada por João, não é, que as nossas tristezas se transformarão em alegria. Há uma pergunta aqui sobre, no turbilhão do mundo, percebo muitas vezes a perda de um propósito. Como retomar a conexão para recuperar um sentido maior no caminhar? É uma excelente pergunta, porque dos grandes desafios que a gente encontra na atualidade, a perda de sentido e a perda de propósito ocorre com muita frequência. E derivado disso, casos graves de depressão, e às vezes até a culminância através do suicídio. Quando a gente pensa no propósito da existência, no significado, eu queria primeiro falar de um desafio que a gente encontra, porque a gente às vezes acredita que esse propósito vai ser encontrado fora da gente.
A gente às vezes busca padrões externos, a gente busca modelos exteriores, no sentido de sermos igual todo mundo aparentemente é na sociedade, nas redes sociais. E todas as vezes que a gente busca externamente o propósito, a gente vai ter muita dificuldade de encontrar. Porque cada ser humano é único. Cada criatura tem uma história. Cada criatura tem um estado. Cada criatura tem um propósito. O propósito da pessoa que está sentada ao seu lado não é o mesmo que o seu. Ainda que vocês façam parte da mesma família. Cada um tem as suas nuances, as suas características. O movimento na busca do propósito é, em primeiro lugar, a gente voltar para dentro de si e resgatar o que nós somos. Quem somos? A Marta colocou muito bem a proposta da doutrina espírita, que vem esclarecer isso. Nós não somos somente uma personalidade de carne que tivemos o início do nascimento e teremos o fim no nosso túmulo. Somos espíritos imortais. Resgatar essa perspectiva significa a gente buscar o propósito não no campo das experiências transitórias e passageiras, porque muitas vezes nós não vamos encontrar aí. A reconexão surge com o autoconhecimento, com a gente encontrar quem nós somos de fato e não somente no campo da aparência. E quando a gente começa a olhar para dentro, a gente começa a descobrir que muitas vezes o nosso propósito não está em realizações grandiosas, notórias, que vão adquirir visibilidade. Se ocorrer, muito bem, nada de errado com isso. Mas às vezes está naquelas tarefas que a vida nos coloca dentro da própria casa. Cuidar de um filho, cuidar de si mesmo, cuidar da carreira, cuidar da profissão, cuidar de um trabalho social, agir no mundo como cidadão, como cidadã. A gente começa a perceber que viver a vida de maneira plena e ter um propósito não é algo do outro mundo, mas é uma postura diante das nossas experiências. Propósito não é algo que a gente vai e encontra, não é uma frase feita, é uma maneira de olhar a vida. Na medida em que a gente vai olhando para as experiências que a gente vai passando e convertendo essas experiências em algo que fica para a gente está concretizando o nosso propósito. O Emmanuel tem uma frase que eu gosto muito, que ele diz o seguinte: a vida é a experiência digna da imortalidade. A vida é a experiência digna da imortalidade. A experiência digna da imortalidade é aquela experiência que a gente tem hoje e que a gente carrega para a gente por toda a imortalidade. E às vezes pode ser a maneira pela qual você olha para um problema que você está passando, pela maneira como você reagiu, pela maneira como você se dedicou, pela maneira que você buscou. É aquela fotografia que a gente não bota no Instagram do telefone, mas a gente coloca no Instagram espiritual, que a gente vai levar dentro da alma e que a gente sempre vai lembrar com carinho, com gratidão. Propósito não é algo que a gente busca fora. É o sentido, é a direção que a gente imprime a essas experiências que nos cercam. E aí é importante que entendamos que nós estamos encarnados. E estar encarnado significa que nós devemos cuidar das coisas que estão no nosso mundo, sem nos esquecer do aspecto espiritual. Mas tem pessoas que começam a viver a vida como se já estivesse do lado de lá. E seria bom, né? Do lado de lá não tem boleto para pagar, a gente não adoece, é muito legal estar do lado de lá. Só que nós ainda não estamos. Nós mergulhamos no corpo de carne para que as experiências da vida nos fortaleçam, para que elas confiram força, direção, sentido. E quando a gente traz a perspectiva da doutrina espírita, de que a nossa vida é uma jornada, é uma caminhada, é um caminho, e a gente começa a prestar atenção nesse caminho, a gente percebe que a nossa vida, ela é repleta de significado, de sentido, de propósito, que muitas vezes a gente só não enxerga, porque a gente está olhando muito lá na frente, e a gente esquece de olhar naquilo que está ao nosso lado.
Amigos, obrigado, Saulo. A gente sente a sensibilidade, né, de uma alma, ao se expressar assim, se emociona e nos emociona também. Muito obrigado. Diz Martins Peralva que a vida é a mais bela sinfonia de amor e luz que o divino poder organizou. A vida é uma bênção, né? Mas, Martim, a gente enfrenta aí uma série de dificuldades no nosso dia a dia. Mesmo sendo espíritas, espiritistas, a gente às vezes tem aí, não tão facilmente incorporado na nossa atitude, no nosso comportamento, as virtudes que a gente está aprendendo. A gente enfrenta ali uma dificuldade ou outra, e tem uma pergunta aqui nessa abordagem. Como os trabalhadores da mediunidade, das casas espíritas, podem auxiliar as pessoas que se apresentam como espíritas, mas têm muitas resistências em vivenciar os conselhos dos amigos espirituais? Como auxiliar a eles a vencer esta resistência em vivenciar os ensinamentos? A nossa atividade na casa espírita, para nós levarmos auxílio, porque a regra é essa: amar a Deus e ao próximo. Jesus ensinou isso, resumiu tudo as leis de Moisés. Mas essa questão de ajudar ao próximo, a gente precisa primeiro se qualificar um pouco. Às vezes a gente tem boa vontade, mas nem sempre a boa vontade é suficiente. O próximo, às vezes, ele apresenta chega até nós de uma forma assim, uma certa complexidade. A gente tem que valorizar o sofrimento do outro, respeitar, que às vezes aquilo que o outro está falando não é para nós é uma coisa banal. Então a gente costuma às vezes não valorizar as dificuldades, os desafios que a pessoa está enfrentando. Isso é um ponto. Então a gente tem que aprender a ouvir, saber ouvir. E quando falar, não de forma opinativa. Eu acho isso, eu acho aquilo. Que às vezes a pessoa nem quer a nossa opinião, está ali apenas para fazer um desabafo. É muito comum nós chegarmos numa casa espírita e a pessoa nos procura para fazer um desabafo. Ela está tão sobrecarregada emocionalmente, a vida está tão desafiante que ela não quer nem ouvir o que a gente quer falar, não quer nem saber de informação da doutrina espírita, de nada. Ela quer desabafar, ela quer compartilhar aquele momento. E nós temos que estar atentos, por isso que temos que observar muito. Que às vezes a pessoa não encontra, não tem alguém no seu universo que ela vive da sua vida, não tem alguém que ela possa chegar e falar. Então, são pontos que nós aprendemos. Nós aprendemos a nos qualificar, não para fazer discurso para os outros. Porque, na verdade, se a gente for analisar bem, os problemas nossos são muito semelhantes. Alguns ficam nos dois extremos, ou são muito graves, ou são mais simples. Então, nós temos que conhecer um pouquinho mais da doutrina espírita, dos postulados espíritas, pois os postulados espíritas, eles não são só para os espíritas, nós não formamos seita. Os postulados espíritas são postulados universais, serve para qualquer pessoa, independente de se ele é religioso ou não. Serve para qualquer pessoa no passado, no presente e no futuro. Essa que é a grandeza do Espiritismo. Que quando nós falamos para a pessoa, um postulado espírita, a prática da caridade, isso serve para qualquer pessoa, independente que ele seja crente, seja descrente, que ele seja ateu, que não seja religioso ou não. A prática da caridade é a prática de fazer o bem ao próximo. Isso é universal. Então, quando a gente começa a conhecer os postulados espíritas básicos, a gente vê que serve para qualquer pessoa e são postulados que são aplicáveis em qualquer hora, em qualquer situação. Esse é um ponto, o conhecimento. A gente tem que adquirir esse conhecimento básico para que nós saiamos dessa posição de achismos. Porque às vezes o nosso achar
pode até desarmonizar aquele que está nos procurando. O outro ponto é que nós precisamos, como o Geraldo falou, nós somos espírito perfeito. Nós ainda estamos pelejando com as nossas dificuldades, porque não temos essas virtudes tão amplamente desenvolvidas. Eu tive uma gripe recentemente, eu estou com resíduo. Então, veja bem, meus irmãos, como é que eu vou orientar para fazer o bem se eu não faço bem? Eu não tenho a segurança necessária para exemplificar. Então, primeiramente, tem que começar a nos capacitar intimamente. Começar fazendo bem pequenininho aqui, um pouquinho de paciência, um pouquinho de tolerância ali. Às vezes ficar calado para ouvir. Saber perdoar, às vezes é difícil perdoar. Faz um perdãozinho pequeno. A gente vai começando bem lentamente. E isso tem um poder chamado cumulativo, como conhecimento. Vai acumulando. De repente, nós que começamos assim timidamente, eu não vou brigar, eu não vou perdoar totalmente, mas vou ficar calada. Daqui a pouco a gente já está perdoando um pouquinho. Daqui a pouco a gente nem precisa mais dar perdão para ninguém, porque nós não somos mais ofendidos. Nada nos ofende. Então, é esse o processo de crescimento. Agora, nós não podemos esquecer que a nossa referência é sempre Jesus. Então, quando Jesus diz assim, segundo Mateus, lá no capítulo 11, 28, 30, vinde a mim todos vós que estáis cansados, sob o peso do vosso fardo, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas, pois o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Aquele que ama, entende, compreende. Olha, gente, isso não serve só para o cristão, para nós que somos cristãos, para qualquer cristão. Isso serve para qualquer criatura na face da terra, encarnada ou desencarnada. Alguém que tenha amor, que tenha tolerância, que tenha paciência, que nos aceite com nossas imperfeições e que nos dê a mão para ajudar essa caminhada. Isso é um ensinamento universal. Então, nesse aspecto, nós, quando Cristo falou também, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, também Mateus, lá no capítulo 5 do Sermão da Montanha, ele fala que os aflitos serão consolados porque a sua aflição vai estimulá-lo a se tornar pessoa melhor. Ele vai compreender o sentido da vida e vai se transformar em pessoa melhor. É aquilo que nós falamos no início, segundo João, a vossa tristeza se transformará em alegria. Porque nós sairemos vitoriosos, conseguimos combater o mal em nós mesmos, combater as más tendências, ampliando virtude, desenvolvendo virtude e, ao mesmo tempo, sobretudo, utilizando o instrumento da nossa evolução, que é o próximo, que nós só vamos evoluir através do próximo. Amar a Deus e ao próximo a si mesmo. Olha, gente, isso é regra que serve para todos, em qualquer época, em qualquer momento. Então, é nesse sentido que a pessoa que chega no centro espírita, que vem em busca de socorro, de auxílio, só quer bater um papo e tudo, nós temos que ter esses pequenos conhecimentos. Mas, para desenvolver as nossas qualidades, as nossas virtudes, nós temos que começar a caminhar no sentido de nos conhecer um pouco. Como assim? Eu tenho que saber o que eu tenho de ruim, o que eu preciso melhorar. Quais são as minhas imperfeições? Tem gente que não quer nem ouvir falar. Nós temos que conhecer as nossas imperfeições,
Às vezes causa um abalo moral na gente. E a partir desse nível, dessa base, eu tenho como imperfeições tais. Eu tenho que me aprimorar nisso. Para essa aqui eu vou dar 1 ano. Não, para essa aqui em 2 semanas eu já consigo resolver. Mas nós temos que saber o que nós temos. Porque senão nós vamos ficar num discurso vazio. Muito bem, Martim, muito obrigado. Tem algumas que... Se deixar, eu vou longe, viu? Tem algumas imperfeições aí que será que a gente vai deixar para a próxima existência, gente? Alguém já está programando para a próxima? Olha, aproveitar para fazer uma divulgação, este livro lindo aqui, que é a Prática Mediúnica Espírita. Vocês estão vendo aí? Está dando para ver? Está disponível na livraria. Este é um evento, gente, que se há oportunidade, em que todos os palestrantes, todos que estão aqui, né, de certa maneira, apresentando algum tema, tem livros publicados. Então, nós estamos aqui com a nossa querida Casmine, estamos aqui com o nosso querido, né, também aí o autor Adeilson Salles, e também o Saulo aqui, a Martinha, não é? Tem livros que estão disponíveis ali, assim como, né, o Alberto Almeida, né, o nosso também Haroldo, tá certo? Estão disponíveis na livraria. É importante, porque esse aqui é um lançamento que foi feito e em 3 semanas esgotou. 3 semanas nós tivemos que rodar o livro de novo. É impressionante o interesse que se tem sobre a prática mediúnica. Quando a gente abre o sumário, a gente vê, a gente quer o livro para nós. Então, fica o convite, a Martinha vai estar daqui a pouquinho ali também, logo depois dessa roda de conversa, para autografar para quem tiver interesse, ok? Bom, Saulo, querido, o nosso tempo voa, nós vamos precisar agora de tanto pedir a sua caridade, né? E a da Martinha também, para a gente ser bem objetivos. Mas nessa tônica que a gente está conversando sobre conduta, né? Sobre o nosso comportamento, tem uma pergunta aqui. Qual deve ser a nossa conduta quando mesmo anos após, né, já vivendo, né, o conhecimento da doutrina espírita, e o meu companheiro, não sei porque botou meu companheiro aqui, mas enfim, né, de qualquer maneira é o companheiro porque está se referindo à pessoa que acompanha, não é? Tem dificuldades no comportamento porque tem um vício da bebida. Como fazer para superar esse vício e se dedicar mais ao trabalho da doutrina espírita, uma vez que conhece o espiritismo, mas não larga o vício? Tomamos esse meu companheiro como cada um de nós, tá bom? Cada um de nós nos vícios que nós temos. Saulo, como resolver isso, hein? Essa é uma questão interessante. Eu acho que eu sei por que é companheiro, porque a gente que é homem é mais atrasado que as mulheres, né? Eu não sei se já perceberam, a literatura espírita sempre me deixou preocupado, porque as mulheres sempre vão para um plano espiritual e o homem vai para um umbral, não é? A mãe de André Luiz foi assim, a Abigail, né? Então, assim, eu acho que a gente está no processo, a gente está numa fase anterior. Mas a pergunta é muito interessante, como o Geraldo colocou. Eu acho que a gente pode estender não só para o vício da bebida, mas para todas as nossas dificuldades. E o primeiro ponto é que a gente às vezes cai no equívoco de achar que porque a gente se tornou espírita, de uma hora para outra, a gente se tornou espírito de luz, né? A gente começa a se cobrar essa postura, e a gente esquece da nossa condição de humanidade. A nossa condição de humanidade, ela pressupõe inicialmente que a gente reconheça a nossa dificuldade, o nosso problema. E quando a gente se torna espírita, a gente, de uma hora para outra, não deixa de ter os problemas. A gente começa a ter a oportunidade de se conhecer, de se aceitar, porque esse é o primeiro passo. Quando a gente vai, por exemplo, com os organismos que são especialistas em tratar com pessoas que têm dependência química, o primeiro passo é se reconhecer como tal. A gente reconhecer que tem um problema, que eu tenho uma dificuldade, e se aceitar como alguém que tem aquela característica. Porque é reconhecendo aquela característica que a gente pode mudar. Não há nada mais nocivo do que a gente negar as nossas dores e as nossas dificuldades. A gente fingir algo que não somos, se cobrar algo que a gente ainda não é capaz de oferecer, se colocar numa posição que a gente ainda não alcançou. Então, em primeiro lugar, reconhecer: tenho esse problema
momentaneamente. E a partir daí a gente começa a buscar ajuda. E a gente entender a doutrina espírita não como sendo um campo de disputa para saber quem que é mais evoluído que o outro, mas um campo de aprendizado, um campo de compartilhamento. E a gente ter na nossa casa espírita, nas várias atividades que a doutrina espírita oferece, conversava com a Rívia um pouco, a Federação Espírita do Distrito Federal tem um atendimento fraterno, feito de maneira online, que a pessoa também pode conversar, buscar às vezes uma ajuda profissional, buscar às vezes uma internação, mas o primeiro movimento é da gente reconhecer a nossa condição de humanidade. Estamos a caminho, mas a gente não chegou lá. E isso não deve ser um motivo de vergonha, de auto-menosprezo, de autocrítica. Porque é somente nos reconhecendo como nós somos que a gente vai conseguir se tornar quem a gente quer. E para mim tem uma coisa que sempre é muito forte, porque Deus ama todas as pessoas da mesma forma. Ele não faz distinção entre o criminoso e o santo. E tem uma maneira muito prática da gente verificar se nós ainda estamos debaixo desse guarda-chuva do amor divino. A gente acorda pela manhã e olha para o teto. Se tiver encarnado, é porque Deus confia. Se tiver encarnado, é porque Deus está dando aquela chance, aqueles 24 dias, para reconhecer a sua dificuldade. E para a família, para aqueles que estão em volta, às vezes até no movimento espírita, nós precisamos ter muito cuidado para lidar com essas questões. Porque às vezes a gente acha que aquilo que é fácil para a gente é simples para o outro. E às vezes a dificuldade do outro é uma dificuldade muito maior do que a que nós temos. Então nos coloquemos na posição de auxiliar, de cooperar. Porque a dificuldade do outro representa um desafio que ele tem. E nós podemos auxiliar. Mas se a gente começa a ter aquela postura, você é espírita, como é que você age assim? Talvez seja exatamente porque a gente precisa de ajuda que a gente entrou dentro da doutrina espírita. O Cristo disse, a minha mensagem não é só para os perfeitos. Ela veio para os cegos, para os coxos e para os aleijados, para quem tem dificuldade. Então, aceitemo-nos como nós somos, reconheçamos as nossas limitações e dificuldades, porque a partir daí a gente pode pedir ajuda, a partir daí a gente pode buscar o auxílio. E não há ato mais corajoso de um ser humano do que pedir ajuda. Reconhecer-se necessitado do apoio. E aí a gente consegue começar a se movimentar. Ótimo. Martinha, em 2 minutos, que o nosso tempo está voando. Olha só, a gente já falou aqui em transtornos mentais, não é isso? E tem uma pergunta sobre esclerose múltipla. Há alguma explicação, Martinha, da doutrina espírita sobre as doenças degenerativas, como a esclerose múltipla, por exemplo? Eu não peguei o final. Se há alguma explicação, se o espiritismo explica, sim. Como é que a gente entende à luz do espiritismo as doenças, então, não é? Esclerose múltipla? Na verdade, há muitas referências a respeito não só das doenças degenerativas, a esclerose múltipla, Alzheimer e tantas outras que estão surgindo, mas há muitas referências. Emmanuel fala muito a respeito, em várias obras dele, em todos esses livros daquela coleção Fonte Viva, ele fala, sempre tem alguma coisa, que ele fala das doenças de uma maneira geral. Tem um livro, no próprio livro Religião dos Espíritos, no livro Roteiro. Emmanuel fala muito isso, como o Espírito André Luiz e o Manuel Filomeno de Miranda, inclusive nesse livro que o Geraldo mostrou agora, que nós organizamos, mostra também a partir das informações de Kardec, e Manuel Filomeno de Miranda trabalha muito nesse aspecto dessas doenças
degenerativas, que nesse livro a gente fala delas, mas no próximo, que quando trata dos processos obsessivos, ele fala muito sobre isso. Ora sobre a assistência de Bezerra de Menezes, ora sobre outros espíritos, que esclarece dele mesmo, que busca essas explicações. Nós temos várias obras a respeito, mas uma coisa é certa, o que é que todos eles falam, sem exceção, de Kardec aos espíritos como Leon Denis, que já aborda a questão, e nós, e os mais recentes, passando pelo Chico, pelas obras do Divaldo, psicografado, Ivone Pereira, para citar alguns, o motivo é o espírito que usou mal do seu livre-arbítrio. Usou mal da liberdade da escolha. Nós erramos, então nós caímos imediatamente, erramos ou acertando, nós caímos imediatamente na lei de causa e efeito. Uma causa que gera um efeito. Conforme a gravidade dessa causa, o efeito é mais grave. Então, muitas vezes, esses distúrbios, essas doenças chamadas degenerativas, podem estar ligadas a um suicídio ou não. A Ivone foi suicida em 3 encarnações. Ela passou, antes de reencarnar como Ivone, ela passou por expiações provacionais, mas era de uma lucidez mental fora do comum, porque ela já tinha reparado, mas foi suicida em 3 encarnações seguidas. Então, nem sempre é o suicídio. O que a gente percebe que foram ações cometidas de lesar o próximo, é que resultam nessas doenças. E às vezes a gente percebe também que essas doenças decorrem não somente dessas ações lesivas, esses maus atos que nós cometemos e nós estamos colhendo, mas também porque nós às vezes magoamos a muito, ferimos inclusive a nós próprios, não necessariamente um processo de suicídio brutal, mas ao longo da vida ferimos a nós mesmos. Então, como toda doença está localizada no espírito infrator, assim como todo bem está ligado ao espírito infrator. Então, nós precisamos, na verdade, nesse processo de doença, isso tudo é passageiro, está doente é um corpo. Na hora que nós fazemos, entre aspas, a limpeza perispiritual, resolve o problema. Nós não voltaremos mais com aqueles núcleos, com aquelas matrizes perispirituais obstruídas, lesadas, viremos em corpo mais sadio. Mas como é que a gente combate uma doença? Ou por medicamento, ou por vacinação, ou por prevenção. E como é que a gente combate as nossas más escolhas? Fazendo boas escolhas. Isso é óbvio. Então, nós temos que começar a entrar no processo contrário. Fazíamos o mal, qual foi o mal? Vamos fazer o bem. E vamos, assim, caminhando, porque, como falamos no início, a dor é uma mestre divina. Quando a gente tem muito pão dentro de casa, muito alimento, o pão vira bolor, estraga, é jogado no lixo. Quando a gente tem muito conforto, nós ficamos preguiçosos. E quando nós temos excesso de poder, como nós presenciamos atualmente, há o abuso. Quem está falando isso não é Marta, não. É Emmanuel, em Ceifa de Luz. Então, ele mostra que a gente precisa aproveitar os bens que nós temos para transformar em conquistas que permanecerão no espírito imortal. Essas doenças todas vão desaparecer, porque estão renascendo também, nós estamos entrando num processo de melhoria da humanidade planetária, e onde, diz Kardec em A Gênese, num mundo de regeneração, numa humanidade mais moralizada e tecnicamente, cientificamente mais evoluída, não existirão mais as expiações, como uma doença degenerativa, uma terrível expiação. Existirão as provas existem até para o espírito superior. O Cristo vivenciou muitas provas. Então, mas a expiação vai deixar de existir. É isso aí. Muito bem. Gente, tem um outro livro aí que também foi
compilado, organizado, escrito pela Martinha, que é o Passe Espírito e o Atendimento Espiritual. Muito interessante a obra, viu? Está disponível. Saulo, para a gente fechar com você então, querido, vai uma pergunta que é a mais fácil de todas aqui até agora, tá? A gente cria os nossos filhos, né, com os conhecimentos espíritas, essa formação espírita, sabendo da necessidade, da importância da reencarnação, da vida em si, mas por que tem ocorrido cada vez mais, de maneira constante, as tentativas de suicídio ou a ideação suicida, inclusive entre crianças e jovens espíritas? Simples, né? É essa, né? Eu vou compartilhar minha experiência lidando com jovens que têm ideação suicida, que se automutilam, e às vezes com adultos. O primeiro equívoco que surge, vou tentar ser o mais breve possível, embora a temática, né, ela exigisse um tempo maior, mas o primeiro equívoco que surge é quando a gente, como pai, como mãe, a gente acredita que a gente está no controle da outra pessoa. E eu não queria desanimar nenhum pai, nenhuma mãe, não. Nós não somos os protagonistas do enredo da vida dos nossos filhos. Nós somos coadjuvantes. A gente coopera, a gente ajuda, a gente incentiva, a gente influencia, mas nós não temos o poder de determinar. Então esse é um primeiro ponto importante para que a gente possa entender que essa problemática, ela surge, às vezes independente daquilo que os pais foram. Porque às vezes os pais se culpam em relação a um filho que chega a se automutilar, que ele chega a pensar no suicídio. E não raro, isso não é culpa do pai. Tem coisa que pode ter sido melhorada? Óbvio que tem. Ninguém aqui é perfeito. Mas isso não significa que nós faltamos com alguma coisa. Então, primeiro é preciso tirar esse peso da responsabilidade dos pais. O segundo ponto importante: quando nós estamos lidando com esse tipo de problemática, não é uma questão intelectual. E aqui para nós espíritas isso é muito importante, porque a gente tem a ilusão de acreditar que, porque a gente sabe que existe a reencarnação e a sobrevivência da alma, todos os nossos problemas de ordem emocional estão resolvidos. Não estão. A gente tem um desafio. Não é a informação que vai resolver o problema. Porque existem espíritas. Eu me lembro uma vez que eu estive numa casa espírita, quando eu cheguei, o clima estava meio pesado, eu perguntei o que aconteceu. Um jovem de 24 anos era trabalhador da casa, tinha cometido suicídio no dia anterior. Então não é a informação. Nós estamos lidando com questões emocionais. E a gente precisa estabelecer essa conexão emocional. Para a gente poder resumir, o tema mereceria mais tempo, mas a gente precisa se conectar emocionalmente e ajudar os nossos filhos, as nossas filhas, os nossos jovens a se conectarem com as suas emoções. Porque às vezes a gente ensina eles a negarem essas emoções. A gente vira e fala assim: não, mas não é possível que você está sentindo isso. Você foi na evangelização desde que você era pequeno? A gente faz o culto do evangelho no lar aqui, como é que você tem coragem de pensar uma coisa assim? E a gente está negando aquela realidade. Por isso, quando a gente está lidando com essa problemática, o primeiro ponto, vamos reconhecê-la, porque ela é um problema emocional. Aquela pessoa que ela tem a ideação suicida, ela buscou alternativas, mas ela não encontrou. E é ela que precisa encontrar. E para encontrar, ela precisa se conectar consigo mesma. Validar o que a pessoa está sentindo. Além disso, a doutrina espírita nos traz de maneira muito importante: não existem processos de ideação suicida que sejam exclusivos do plano material. Existem sempre influências espirituais que estão conectadas. O tratamento psicológico, o tratamento psiquiátrico, a medicação são contribuições valorosas nesses casos. Inclusive até às vezes a internação. Então não é uma questão simples, mas a gente precisa se lembrar que não é um problema dos pais se sentirem culpados. Temos um problema, precisamos resolver. Não é um problema de informação, é um problema de emoção. Nós precisamos nos valer de todos os contributos da medicina da atualidade.
E a gente precisa também trazer a contribuição da doutrina espírita para que as influências espirituais também sejam adequadamente tratadas. Muito bem. Que maravilha, satisfação, viu? Olha só, 1 minuto passa rápido, mas pode ser tão importante a ponto de salvar uma vida. Esta vida pode ser a sua ou de um ente querido. Aqui está, apenas 1 minuto com Chico Xavier, que vai nos tornar felizes. Está também disponível na livraria, está ótimo para presente, enfim, é um objeto de arte, inclusive. Gente, o nosso tempo se encerrou, mas eu vou pedir a gentileza da nossa produção, 1 minuto, Martinha, são 60 segundinhos, para consideração final, e também o Saulo, para a gente fechar. Esse tema, gente, é muito denso, é muito importante. Então, só para arrematar com a parte do consolo, da esperança, a gente passa para a Marta e para o Saulo, por gentileza. Vou ser bem breve, mas eu queria primeiro fazer uma correção. Eu falei que aquela parte do pão que transforma em mofo, o conforto ele transforma em ansiosidade, não é de Emmanuel. Emmanuel é quando ele fala que a dor é uma mestra, em Sefer de Luz. É uma mensagem de Neio Lúcio, que está no livro Jesus no Lar, inclusive um assunto muito interessante, a razão da dor. Vale a pena ler. Eu vou fazer as nossas considerações finais, eu nem vou falar inspirado, eu vou ler uma síntese de Joana de Ângeles, que vale a pena vocês lerem esse livro, Plenitude, da Editora Leal. Ela fala o seguinte a respeito da dor. Ela faz uma síntese, que é o tema geral do nosso congresso. Eu vou ler para vocês para adiantar. A dor, porém, não é uma punição. Antes, revela-se um excelente mecanismo da vida a serviço da própria vida. Isso porque, em todo processo degenerativo ou de aflição, o espírito em si mesmo é sempre o responsável, consciente ou não. E, naturalmente, só quando ele resolve pela harmonia interior, espera-se-lhe a conquista da paz. E a benfeitora Joana de Ângeles conclui: por extensão, pode-se dizer que o sofrimento não é imposto por Deus, constituindo-se eleição de cada criatura, mesmo porque a sua intensidade e duração estão na razão direta da estrutura evolutiva das resistências morais características do seu estágio espiritual. Capítulo 1, Sofrimento, livro Plenitude. Muito obrigada por tudo. Gente, a mensagem final é que as dores são um convite a uma resposta. E se a gente começar a entender as nossas dores, as nossas dificuldades como convite a respostas que a vida nos pede, a gente vai descobrir 2 coisas muito importantes. Primeiro, que as dores não nos definem. Elas não dizem quem nós somos. A gente pode estar passando por situações dolorosas. Às vezes uma perda de emprego, o fim de uma relação afetiva, uma frustração, mas isso não te define. Você é muito mais do que isso. E sendo muito mais do que isso, nunca falta apoio do alto. Ninguém caminha pelas estradas do mundo solitário ou desamparado. Nós sempre temos, se a gente abrir os nossos olhos, uma fonte de consolo, de esperança e de orientação. Não desistamos, porque a vida é uma jornada, às vezes com alguns terrenos pedregosos, outros floridos, mas ela vale a pena ser vivida. A nossa gratidão a todos vocês. Meu papaizinho querido dizia: bendita a dor é a grande sinfonia que acorda os corações para a vida eterna. Então, esse momento especialíssimo, gratidão a Marta Antunes, ao nosso querido Saulo César, por esses momentos tão especiais.
instrutivos e consoladores. Muito obrigado, até uma próxima oportunidade.